Fala pessoal, resolvendo então nossa lista de polígonos, áreas e perímetro, vamos começar por polígono, ok? Questão 1. Circule as figuras que são polígonos. Então, para ser polígono, três condições: sem curva, não cruza e é fechado, né? Certo? Então, esse cara aqui, ele não tem curva, não cruza e ele é um polígono, né? Ele é fechado. Esse cara aqui também é. Esse não é porque tem curva, esse não é porque tem curva, esse não é porque tem curva, esse também não é porque tem curva, esse não é porque tem curva, esse não é porque cruza, esse é e esse é. Ok? Tem que lembrar das três condições. Questão 2. Desenhe dois exemplos do que se pede. Primeiro, linha poligonal aberta. Então, ela começa num ponto e termina em outro. Então, por exemplo, esse V é uma linha poligonal aberta. Lembrando que uma linha poligonal não tem curva, né? São segmentos de reta. Então, por exemplo, um Z também é uma linha poligonal aberta. Ok? Poderia ser um negócio mais estranho, sei lá, uma coisa assim. Poderia. O que importa é que começa num ponto e termina em outro. Linha poligonal fechada que não determina um polígono. Então agora tem que começar num ponto e terminar nele mesmo, né? Só que não pode ser um polígono. Então, qual condição que tem que falhar? Aqui ele cruza, né? Então, por exemplo, se a gente tiver uma coisa assim, se cruza e não é polígono. Se eu tiver uma coisa assim, ó, se cruza, também não é um polígono e é fechado, né? Linha poligonal fechada que determina um polígono. Então agora não pode ter curva e não pode se cruzar, né? E tem que ser fechado, né? Então, sei lá, um retângulozinho, um triângulo, um trapézio. Tem várias figuras que a gente pode usar de exemplo, né? Ou até algumas que não são assim tão conhecidas, né? Que não tem nome próprio. Por exemplo, assim, sei lá. Usa a criatividade. Questão 3. Observe abaixo o contorno de algumas imagens presentes no nosso dia a dia. Marque as que lembram polígonos. Então esse cara aqui lembra um hexágono, né? Uma figura plana de 6 lados, ok? Um hexágono regular ainda, porque todos os lados são iguais. Esse cara aqui não, porque é uma circunferência, não, um círculo. Esse cara aqui, a nossa pipinha, lembra um losango, né? Então, também é. E esse cara aqui também lembra um losango. E até se a gente deitar ele, lembra um quadrado, né? Então, esse daqui também, ok? Questão 4. Verifique quantos lados e quantos vértices cada polígono tem, ou possui, né? Então, aqui, lados. 1, 2, 3, 4 lados, que seriam nossas arestas, né? Agora vamos ver os vértices. 1, 2, 3, 4. Certo? Tranquilo isso? Mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5 lados. E vértices, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Por enquanto está tudo coincidindo, né? Lados e vértices com a mesma quantidade, né? Será que sempre vai ser assim? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então tem 12 lados. E os vértices, que são as nossas quininhas aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 também. Lembrando que os vértices são os encontros das arestas, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, que seriam 5 arestas. Opa. E 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Tranquilo? Questão 5. Observe as figuras abaixo. Que figuras geométricas podem ser observadas? Ok, o centro de um campo de futebol. Lembra uma circunferência, né? Ou um círculo? Circunferência. Certo? Aqui, a pequena área. A área do goleiro, né? É um retângulo, correto? No campo de futebol a gente tem essas duas, né? Até esse pequenininho aqui também é outro retângulo, né? O próprio contorno do campo também seria um retângulo. Ok. Aqui, essa parte amarelinha aqui é um losango, concordam? A parte de dentro, de novo, é uma circunferência, né? Então, circunferência, losango.
e a parte de fora é um retângulo, ok? Tomem cuidado com retângulo e quadrado, que retângulo, esse cara aqui é diferente desse cara aqui, né? E no quadrado todos eles são iguais, certo? Na verdade, tem que tomar cuidado com o quadrado, né? Porque o retângulo não importa se são iguais ou diferentes, mas para quadrado tem que ser os 4 iguais. Questão 6. Classifique as figuras em trapézio, losango, quadrado, retângulo e paralelogramo. Então esse cara aqui é um paralelogramo, porque ele tem dois pares de ângulos de lados paralelos. E esse cara aqui, ele é um losango ou um quadrado, ok? Esse cara aqui é um losango, esse cara é um quadrado, esse cara é um trapézio, esse cara é um trapézio também. Esse ladinho aqui ó, não precisa ser igual a esse aqui, ok? Basta que esse aqui e esse aqui sejam paralelos e de tamanhos diferentes, ok? E aqui é um retângulo. Tranquilo? Então essa é a nossa parte de polígonos. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.